Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, hoje nossa aula vai ser sobre o conteúdo de ciências, que estamos falando sobre a cadeia alimentar, certo? Vocês vão pegar a apostila e abrir na página 147, tudo bem? Vamos relembrar um pouquinho. Estamos falando sobre a cadeia alimentar, né? E que na cadeia alimentar nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, certo? Os consumidores são aqueles que se alimentam de um outro ser para estar sobrevivendo, certo? E os decompositores são aqueles que acabam se decompondo e voltam de novo para a Terra, tá? Para vocês lembrarem um pouquinho sobre esses três elementos, a Pro vai colocar aqui um videozinho para vocês. Bom, vai ser um videozinho que fala um pouquinho também sobre a cadeia alimentar, tá bom? Ele é bem rapidinho. Cadeia alimentar. O sol nasce para todos. É uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamadas de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Então, agora, vocês viram um videozinho, né, que fala um pouco sobre a cadeia alimentar, tá? E aqui a Pro vai voltar aqui um pouquinho, para vocês lembrarem um pouquinho. Vamos lá novamente. Nós vimos que nós temos os produtores, certo? E os produtores nós também chamamos de autótrofos. E vamos lembrar o que são os autótrofos. Os auto significa que ele se refere ao próprio ser, então algo de si próprio, e trófos se refere à alimentação. Então, isso significa que são os organismos que produzem o seu próprio alimento, tá bom? Como as plantas, tá bom? E também temos os produtores seres fotossintetizantes, né? Que são as plantinhas, como a Pro falou, tá? E depois nós temos os consumidores. Aqui estão os consumidores. Os consumidores, nós chamamos eles de heterótrofos. O hétero, ele significa diferente ou outro, e o trófos, a alimentação, a nutrição. Então, o heterótrofos é aquele que se alimenta de outro ser, tá bom? Outro ser vivo. Pode ser tanto
um consumidor primário, que é o que nós chamamos de primário, que é aquele que só come plantas, ou secundário, que é aquele também que come plantas e também os outros animais. Beleza? E aí, vocês tiveram que fazer o feijãozinho, né, para ver todo esse ciclo da reprodução. E vocês ficaram com duas atividades aqui para fazer, a letra A e a letra B do exercício 1, tá? Agora nós vamos continuar lá no exercício 2. Então, no exercício 2, está falando assim: lembre-se de colocar as setas. As vermelhas indicam as populações que diminuíram, as azuis as que aumentaram e as amarelas o sentido do fluxo de energia na cadeia alimentar. Quem alimenta quem? Então, vamos lembrar um pouquinho sobre a historinha que foi contada para vocês, tá bom? Para vocês continuarem realizando a atividade. Então, vamos lá que a Pro vai ler. Certo dia, em um povoado próximo, as pessoas passaram a caçar serpentes pela floresta para produzir roupas e calçados com a pele delas. Com a temporada da caça, a população de serpentes da floresta, que antes estava em equilíbrio, diminuiu bastante. E aí vocês vão considerar essas informações. As serpentes se alimentam de sapos e de outros animais. Com a diminuição da população da serpente, a população de sapo aumentou. Os sapos se alimentam de insetos e, com tantos sapos comendo, pode acabar faltando insetos para outras espécies que também se alimentam deles, como alguns pássaros. As serpentes também se alimentam de roedores, como os ratos. Com a diminuição da população das serpentes, a população de ratos pode aumentar e precisar buscar alimentos em outras regiões. Então, vocês vão ter que retirar imagens lá da página 27 do material de apoio e completar os esqueminhas. Aqui, esse primeiro esquema vocês já fizeram e vocês já enviaram para a Pro. E o segundo esquema também, tá bom? Agora, vamos continuar aqui no exercício 2. Represente a cadeia alimentar envolvendo serpente e rato apresentada na questão 1. Então, lá na questão 1, estava falando o seguinte: que as serpentes se alimentam de sapos e de outros animais. E com a diminuição da população de serpente, a população de sapo aumentou. Então, aqui, nesse exercício, vocês vão ter que colocar, nesse primeiro círculo, vocês vão colocar o rato. E no segundo círculo, vão colocar a serpente, certo? O que aconteceu com a população de rato? Aumentou. Então, aqui do lado vai a setinha para cima. E o que aconteceu com a população da serpente? Diminuiu. Então, aqui a setinha é para baixo. Tudo bem? Aí, na letra B. O aumento da população de ratos no ecossistema da floresta pode ser percebido além dela? Explique sua resposta. E aí, o que vocês acham? Que sim, não é? Que vai aumentar. E por que aumenta? Lá tá falando, ó. Aumenta eles podem aumentar porque eles vão precisar buscar alimentos em outras regiões.
certo? Então, quando diminui a população de serpente, aumenta a população de rato. E os ratos, eles vão atrás de alimentos para eles, certo? Como na floresta não há mais alimentos, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que ir atrás de alimentos. Então, eles vão ter que mudar de local, mudar de lugar, né? Para achar o lugar necessário para ter o alimento. Para ele ter mais energia, enfim. Certo? Letra C. Que consequências o aumento da população de ratos nas cidades pode gerar? Então, quanto mais ratos tiver na cidade, o que vai acontecer? Esses ratos, eles vão trazer mais doenças pra gente, né? Quanto mais rato nós tivermos aqui na cidade, mais doenças vamos ter por aqui, tá bom? Aí no exercício 3 está perguntando: o que são seres autótrofos? A Pro já explicou aqui no vídeo o que são os seres autótrofos. Então, vocês vão pesquisar ou vão ver novamente o videozinho da Pro e vão colocar aqui a resposta de vocês. Lembrando que os seres autótrofos está na apostila de vocês também. Então, vocês podem estar procurando na apostila de vocês que vocês vão encontrar. Tudo bem? 4. As cadeias alimentares têm diferentes níveis. Circule a alternativa que contém o nome correto desses níveis. Então, a cadeia alimentar, ela tem um nome, esses níveis, certo? Os níveis que a Pro fala são os níveis de produtor, consumidor e decompositor, tá bom? Eles têm um nível. Como que é o nome desse nível? É nível de crescimento? São níveis tróficos? Níveis alimentares ou níveis consumidores? Só tem uma resposta correta, tá bom? Aí vocês circulem a alternativa correta. Também tem no texto, tá bom? 5. Observe a imagem ao lado. Deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aproelou? Pronto. Observe a imagem ao lado que representa uma cadeia alimentar. Agora, complete corretamente as frases a seguir. Então, aqui nós temos uma cadeia alimentar, certo? Ó, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, tá bom? Os produtores dessa cadeia alimentar estão representados pela letra. Quem são os produtores? Vamos lembrar. Os produtores são os primeiros dos níveis tróficos. Então, o primeiro é qual a letrinha? É a letra A, que representa essa primeira parte da cadeia alimentar? É a letra B? É a letra C? É a letra D ou a letra E? Ó, para vocês entenderem um pouquinho melhor quem é quem, deixa eu fazer assim, ó, para vocês entenderem. Deixa eu ver que cor eu vou usar. Azul. Não, eu vou usar roxo. Ó, esse daqui... Ai, não foi. Peraí. Ai, misericórdia, viu? Tá meio lento. Deixa eu diminuir um pouquinho. Fica bonitinho. Esse daqui é o primeiro consumidor. Certo? Esse daqui é o segundo consumidor. Esse daqui é o terceiro da cadeia. Esse daqui é o quarto.
E esse daqui é o quinto, tá bom? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 animais, seres vivos, na cadeia alimentar. Então, aqui, os produtores. Quem são os produtores? Lembrando que o produtor é sempre aquele que está em primeiro, tá bom? Vou colocar. E na letra B, está perguntando: os consumidores estão representados pelas letras? Então, aqui eu vou colocar mais de uma letra? Sim, eu vou colocar mais de uma letra. Quem são os consumidores? Beleza? Lembrando que os produtores são seres autótrofos. Tá bom? Vamos lá para a próxima. C. Podemos dizer que os organismos consumidores são heterótrofos? Por quê? Lá na apostila de vocês, na página, deixa eu até falar a página direitinho. Na página 144, tem a resposta dizendo se os consumidores são heterótrofos e o porquê, tá bom? Dê uma olhadinha lá. D. Qual é a importância dos produtores para a vida em nosso planeta? Então, por que é importante a gente ter os produtores no nosso planeta? Sobre os produtores, estão na página 141 e 142, tá bom? Vão lá na página 141, 142, lê mais uma vez o textinho e responda. Na live, a prova vai dar as respostas para vocês, tá bom? A gente faz a correção na live. Página 149. Faça um desenho em seu caderno. Como não tem caderno, vão pegar uma folha e vão fazer, tá bom? Pode ser folha de sulfite, uma folha de caderno quem tiver outro tipo de caderno, não tem problema. Faça o desenho em seu caderno para ilustrar a cadeia alimentar a seguir e depois responda as questões. Preste atenção no sentido correto das flechas. Então, o sentido correto é de quem come quem. Então, o primeiro nível que vocês vão ter que colocar, que são os produtores, são os musgos verdes. Então, vai fazer um monte de musgo verde. O segundo nível, que já é um consumidor, vamos usar a lagarta. E o terceiro nível, o passarinho, tá bom? Então, vamos ter que fazer 3 desenhos e colocar aqui qual é a cadeia alimentar. Então, indicando com a seta quem come quem, tá bom? Aí, na letra A, está perguntando: quem são os produtores nessa cadeia alimentar? Letra B. Qual característica os coloca no nível trófico de produtores? Então, por que ele está como produtor? Quem é o produtor e o porquê que ele está como produtor? Qual é a característica dele ser um produtor? Tá bom? Letra C. Quem é o consumidor primário? Então, o primário é aquele primeiro, que vai se alimentar primeiro, tá bom? Quem é esse consumidor? Esse consumidor primário. Então, eu tenho que pensar no consumidor primário, aquele que come primeiro. Ele é herbívoro ou ele é carnívoro? Lembrando que herbívoro são aqueles que comem plantas. Carnívoros são aqueles que comem carne. E vão colocar o porquê que ele é herbívoro ou porquê que ele é carnívoro. Tudo bem? Letra E. Quem é o consumidor secundário? Então, quem é aquele que vai consumir depois de todo o fim desse ciclo? Porque nesse ciclo só tem secundário, até o secundário. E vamos colocar aqui qual é o animal, o ser vivo. Letra F. Esse consumidor secundário, ele é herbívoro
ou ele é carnívoro? E vão colocar aqui. Tudo bem? Tranquilinho, né? E 7, e vai ser a última atividade de hoje, exercício 7. Crie e desenhe uma cadeia alimentar com 4 níveis tróficos, a partir dos produtores. Então, vocês vão ter que colocar produtores, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor, ou pode colocar também o decompositor, tá bom? Como o 4º nível. Informe a base da alimentação de cada um dos seres, então se ele se alimenta por fotossíntese, se ele é herbívoro, se ele é carnívoro, tá bom? Então aqui vocês vão fazer um desenho e criar a cadeia alimentar de vocês, com 4 seres vivos, tá bom? Então vou ter que colocar 4 ser vivo, combinado? E na nossa live, a gente vai fazer a correção de todas essas atividades. Tudo bem? Então é isso. A gente se vê na próxima aula, às 10h20 na live. Tá bom? Beijinho. Até já.